Em 15 de setembro de 1940, teve início uma ofensiva implacável da Luftwaffe contra Londres, marcando uma mudança abrupta de estratégia ao concentrar sua força aérea na cidade mais densamente povoada da Grã-Bretanha. Nesse dia brutal, milhares de aeronaves alemãs invadiram o espaço aéreo britânico numa investida surpreendente contra um alvo civil aparentemente não estratégico. Mas tudo isso fazia parte de um plano elaborado pela Luftwaffe para conquistar a superioridade nos céus da Grã-Bretanha, atraindo os aviões de combate locais para confrontar os aviões de combate alemães. O confronto resultou em mais de 1.000 aeronaves de ambos os lados se entrelaçando nos céus acima de Londres durante a infame Blitz. A Luftwaffe acreditava que a Força Aérea Real estava à beira do colapso, mas a realidade era bem diferente. Os Spitfires e Hurricanes, produzidos em quantidades impressionantes, resistiram ao desgaste da batalha e enfrentaram o desafio com coragem. Os pilotos da Luftwaffe, voando com seus Messerschmitt Bf-109, ficaram surpresos com a resistência que encontraram. Durante a Batalha da Grã-Bretanha, a 6ª Divisão Antiaérea foi como um escudo protetor ao redor de Londres, defendendo a cidade dos ataques aéreos alemães. Eles dispararam tantos projéteis antiaéreos quanto flechas de uma catapulta, tentando derrubar os aviões inimigos que sobrevoavam o céu da cidade. Oficialmente, dizem que precisavam de 1.800 desses projéteis para abater um único avião em um único dia. Só que há dúvidas sobre essa estatística, sugerindo que, na verdade, eles precisavam de ainda mais. Além disso, algumas das aeronaves derrubadas foram creditadas aos defensores antiaéreos, mas na verdade foram os pilotos de combate no ar que as derrubaram. Quanto à ineficácia das tecnologias antiaéreas durante a Batalha da Grã-Bretanha, pense nisso como uma tentativa de derrubar um alvo com um lançador de granadas. As defesas antiaéreas eram como projéteis disparados em alta velocidade, tentando atingir os aviões inimigos que voavam rapidamente sobre suas cabeças. Mas eles muitas vezes erravam o alvo, deixando os invasores alemães livres para continuar seus ataques. Então surge a pergunta: por que essas defesas falharam em deter os planos de invasão? E é aí que entra uma revolucionária tecnologia secreta como uma carta na manga, que mudou completamente o jogo e a maneira como a batalha foi travada. Durante o início da guerra, a tecnologia antiaérea enfrentou um grande obstáculo. As armas eram mais eficazes em altitudes baixas, forçando as aeronaves inimigas a voarem mais alto, onde era mais difícil atingi-las. Mirar precisamente em aeronaves em alta altitude, a partir do solo, era um desafio monumental. Os cálculos para sincronizar os disparos antiaéreos com o movimento das aeronaves exigiam uma precisão incrível, considerando também as mudanças constantes na altitude e na rota das aeronaves inimigas. Para resolver esse problema, os britânicos reconheceram a necessidade de uma maneira de detectar os alvos. Porém, na era dos frágeis tubos de vácuo, construir um dispositivo eletrônico resistente o suficiente para sobreviver ao lançamento de um canhão era considerado impossível. Enquanto britânicos e alemães abandonaram a ideia de empregar o radar devido aos desafios técnicos, os americanos persistiram e desenvolveram o fusível VT, ou fusível de proximidade. Com seu líquido vermelho em seu interior, os engenheiros enfrentaram um desafio ao tentar encontrar uma fonte de energia adequada. Tanto que as primeiras versões utilizavam uma tecnologia que apresentava grandes problemas, que eram o esgotamento rápido e um alto risco de explosões acidentais. Isso que você vê não é uma explosão de bomba nuclear, mas sim o instante que o navio de transporte SS John Burke foi atingido por um piloto kamikaze em 28 de setembro de 1944, ao largo da costa das Filipinas.
Ele estava carregado com quase 11 toneladas de munições. Isso resultou em uma das maiores explosões não nucleares da Segunda Guerra Mundial. A guerra no Pacífico foi um estímulo para a invenção do fusível VT. Com os Estados Unidos sofrendo perdas significativas de navios devido aos ataques aéreos japoneses, havia uma necessidade urgente de uma defesa antiaérea mais eficaz. O fusível VT representou uma virada de jogo nesse aspecto, demonstrando a capacidade da tecnologia de mudar o curso da guerra. A solução apresentada pelo Comitê de Pesquisa de Defesa Nacional dos Estados Unidos para resolver o desafio de alimentar com segurança esse dispositivo foi tão peculiar quanto inteligente. Os engenheiros optaram por um design de célula úmida, onde um frasco vermelho contendo eletrólito de bateria desempenhava um papel crucial. Dentro do frasco, o eletrólito líquido foi armazenado separadamente das placas sólidas da bateria. Um dispositivo foi instalado abaixo do frasco, com 2 alavancas acionadas por molas. Quando a rodada era disparada e girava a uma velocidade incrível de 50.000 rotações por minuto, isso ativava um mecanismo. Esse mecanismo fazia com que algumas alavancas fossem empurradas para fora, acionando um gatilho especial. Esse gatilho, por sua vez, liberava uma pequena explosão inicial que atingia o frasco contendo eletrólito, que era como o combustível da bateria. Quando o frasco era atingido pela explosão, ele se quebrava e liberava esse líquido para dentro da bateria. A bateria era composta por camadas finas feitas de zinco e carbono. Essas camadas eram separadas por pedaços de plástico isolante e tinham pequenos buracos para permitir que o líquido se movesse por dentro delas. Quando girava rapidamente, criava uma força que empurrava o líquido para dentro das camadas da bateria, garantindo que tudo ficasse bem cheio e funcionasse corretamente. Mas, claro, tudo isso deveria acontecer de forma segura. Foi então que pensaram em medidas para evitar que a bateria explodisse por acidente. A detonação só acontecia quando a rodada já estava no ar e em movimento rápido. Uma vez que a bateria estava energizada, ela fornecia energia para o oscilador, que era como um gerador que criava uma corrente elétrica contínua. Essa corrente era enviada para uma parte chamada transmissor, que fazia a bateria enviar sinais de rádio. O fusível VT também aproveitava o efeito Doppler para distinguir entre os sinais transmitidos e recebidos. Ao calcular a mudança aparente na frequência devido à velocidade relativa entre o alvo e o fusível, os engenheiros desenvolveram uma equação para determinar a frequência corrigida, conhecida como nota de batida, que era usada para detonar a carga explosiva. Além disso, o fusível era ajustado para explodir na distância e ângulo ideais em relação ao alvo, ajustando a sensibilidade do radar para corresponder ao padrão de dispersão dos fragmentos. Quando a rodada se aproximava do alvo, o retorno das ondas de radar gerava a tensão necessária para acionar o interruptor elétrico de alta velocidade. Toda essa montagem complexa, composta pelo frasco de eletrólito vermelho, a bateria de zinco-carbono, o oscilador, a antena, o amplificador e o interruptor, eram cuidadosamente inseridos no corpo do fusível e protegidos por uma cera microcristalina para resistir à umidade e fornecer suporte mecânico à eletrônica durante o lançamento. Compactar todas essas tecnologias em um fusível tão pequeno na década de 1940 não foi tarefa fácil. Os tubos fabricados para o fusível de proximidade eram consideravelmente menores do que os convencionais, o que foi crucial para suportar as incríveis forças de lançamento. Cada grama economizada significava uma diferença notável. Este avanço representou um desafio monumental de engenharia, mas seu sucesso foi revolucionário, transformando radicalmente o campo de batalha. O impacto do fusível VT na guerra não pode ser subestimado. Enquanto a bomba atômica marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, as estatísticas apontam o fusível VT como uma das invenções mais impactantes do conflito. Contrapondo-se aos aviões recentemente inventados,
que causavam estragos em todos os teatros de guerra, o fusível VT representou uma mudança de paradigma, aumentando drasticamente a letalidade das armas antiaéreas. Durante a Blitz de Londres, estima-se que eram necessárias 1.800 rodadas para derrubar uma única aeronave. Mas com a introdução do fusível VT, esse número foi reduzido para uma média de 85 a 100 rodadas, representando um aumento significativo na eficácia. Esse salto de letalidade foi comparável à introdução da metralhadora e, sem dúvida, foi uma inovação que mudou o curso da guerra. O fusível VT foi um componente crucial das batalhas aéreas do Pacífico, onde sua eficácia foi evidente no enfrentamento dos ataques kamikaze japoneses. O dispositivo permitiu que os navios disparassem continuamente com precisão, sem depender de fusíveis mecânicos temporizados. Se estivesse disponível durante a Batalha da Grã-Bretanha, a eficácia das armas antiaéreas teria sido ainda maior, tornando os ataques da Luftwaffe ainda mais difíceis. Ele também foi uma ferramenta vital na defesa contra os ataques de mísseis V-1 durante a invasão aliada da Normandia, além de desempenhar um papel crucial na Batalha do Bulge, repelindo a última grande ofensiva da Alemanha na guerra. Mesmo com a Alemanha em recuo, o fusível VT permaneceu como um segredo guardado, refletindo sua importância estratégica. Se você também gosta de assuntos relacionados à Segunda Guerra Mundial, deixe seu like e seu comentário. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal. E não deixe de assistir esses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Até a próxima!